Séria, imparcial, autêntica. Com a Campo Maior, você pode contar. Rádio Campo Maior. Ligue 34410263. 3441-1178. AM 840. Mantendo o compromisso com a população. Rádio Campo Maior 840. O poder do povo. Uma emissora integrante do Sistema Maior de Comunicação. Top de 3 segundos para mais uma atração maior na Campo. Sua AM líder em audiência. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que forem abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores. Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidores municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. São precisamente 11 horas e 35 minutos. Hoje, 15 de fevereiro, o programa será apresentado por mim, Valuz, e pelo Tony, que estou aqui aguardando. E nesta edição, apresentaremos as seguintes manchetes. Consulpan divulga resultado preliminar do concurso público da Prefeitura de Quixeramobim. Prova objetiva e títulos. Resultado da audiência do Sindsec com a administração municipal ocorrida na última terça-feira. E como nosso editorial, nós temos aqui um texto que foi escrito por uma servidora federal, né? Okay. Sou servidora pública, minha estabilidade foi gerada pela natureza do trabalho que desenvolvo, sempre seguindo os critérios da legalidade, os princípios éticos. Não devo ficar à mercê da esquerda ou da direita estar no poder. Não posso ter o cargo ameaçado porque atuei de forma contrária aos interesses de grupos empresariais ou de partidos políticos. Pago 14% de contribuição previdenciária sobre o total do que ganho e não apenas sobre o teto. Contribuição essa importante destacar que nunca se acaba, pois sou um contribuinte previdenciário vitalício. Portanto, minha aposentadoria sou eu mesmo que pago. Não se trata de nenhum peso extra para os cofres públicos. Não tem, nunca tive FGTS. O meu patrão, a União, Estado ou Município, tem, portanto, esse refresco tributário de 8% sobre o total de sua folha de pagamento. Não sonega impostos. O imposto de renda já vem retido na fonte. Não invento despesas. Todos os anos faço minha declaração de renda, ao contrário de muitos empresários que burlam o sistema, além de receber gordos incentivos e isenções fiscais. É injusto e covarde ver campanhas desmoralizando o servidor público. Não se deixe enganar. A quebra da Previdência e das finanças públicas é de resultado de renúncias fiscais, perdão de dívidas milionárias de empresas, de isenções bilionárias, de inadimplência dos grandes devedores, bancos principalmente, da contribuição patronal do INSS, além do uso indevido de verba e da má administração dos recursos públicos. A crise econômica e política, a falta de acesso à saúde e demais serviços por parte da população não é culpa do funcionalismo público concursado. Aí nós temos aqui a nossa primeira manchete.
Consulpan divulga resultado preliminar, concurso público da Prefeitura de Quixeramobim, provas e título, né? Então, nós trouxemos aqui o edital para a gente dar só uma checada aqui, né, em relação à questão dos prazos, né? Aqui não foi publicado no dia 10, mas saiu posterior. Dia 12 de fevereiro saiu o resultado preliminar do concurso, né? Então aqui não tem como a gente fazer uma leitura de todos os nomes. Vamos apenas fazer aqui algumas observações, né, e dúvidas das pessoas que realizaram o concurso, né? A primeira delas se refere à questão de que no edital do concurso, no quadro de vagas, vai estar lá a questão da quantidade de carga, de vagas, digo melhor, para assumir logo, e o cadastro de reserva. Então, esperava-se que no resultado que fosse publicado, tivesse classificado, né, dentro do número de vagas, classificáveis, né, e saiu uma lista única. Só para ilustrar, professor de ciências da natureza, 6 vagas, né, para assumir agora, para ampla concorrência, e 6 vagas para o cadastro de reserva. E foi publicado, com o Bertone já chegando aqui, e foi colocado aqui os 12 classificados, né? Então, suscitou dúvidas em relação a isso daí, porque alguns candidatos estavam perguntando pela lista de classificáveis, né? Espero que o Consulpan faça essas correções em relação a isso daí. Outra questão é com relação aos nomes que não apareceram. O edital, ele deixa claro aqui em relação à questão do número de vagas, que só vai constar as vagas, né, de ampla concorrência, mais cadastro de reserva. Ou seja, e aí é o critério, é o quê? O critério seria os candidatos eram praticamente 2 blocos de prova, né, isso, Tony? Formação geral e específica. O candidato para atingir o pré-requisito de acertar 50% de ambas as provas, né? Depois, o maior número de acerto, já no caso específico para nível superior, acrescido da prova de título, que esses eram os únicos candidatos que tinham direito à prova de título, que era o pessoal de nível superior, né? Então, daí fazia o que? Ranquear, né? Eu estou ilustrando aqui mais com o da ciência da natureza. Então, lista os 6 que tiveram maiores notas, né? Isso seriam os classificados, na sequência dos outros 6. Aqui, eles colocaram os 12, né? E os candidatos, a partir do 13º, né? De acordo com o edital, ele estaria eliminado. Aí, algumas pessoas nos perguntando, mas tem um fulano que acertou menos questões do que eu, e o nome dele apareceu, o meu não apareceu. Aí o candidato tem que prestar um pouco de atenção em relação porque tinha peso diferente, ou seja, as provas tinham pontuação diferente. Então, se você, por exemplo, conhecimentos gerais para todos os cargos, né? Desde o nível fundamental, nível médio e técnico e superior. Cada questão valia 2,5 pontos. 10 questões, cada questão valia 2,5 pontos. Na parte, tanto faz para nível fundamental, para nível médio técnico e para nível superior. As específicas valiam 5 pontos. Portanto, se o candidato, né, tendo a questão do pré-requisito de acertar 50% para poder, né, ele fazer o perfil, cada um tem pontuação diferente, né? É lógico que o candidato que acertar mais questões específicas vai ter uma pontuação maior, não é isso, Bandeira? Então, de certa forma, a pessoa poderia fazer menos pontos, né, de que o candidato B, entrar porque acertou mais questões
específica, né? Então, essa questão aí, ela está bem clara em relação ao edital. Só uma dúvida, sobre essa questão aí vamos dizer, das ciências naturais, são 6 vagas, tem 12. Então daí sai os classificáveis. Eles juntaram tudo. Aí de certa forma está diferente do edital, porque tem aqui ampla concorrência, AC, né? Mais cadastro de reserva. Então, presume-se que, de acordo com o edital, esses da nomenclatura AC seriam aqueles classificados. E cadastro de reserva, até porque as vagas elas foram criadas com base apenas na ampla concorrência, né? Ou seja, naqueles porque foram criados o quê? 180 e poucas vagas, e não 364. Isso. Porque para o que está no cadastro de reserva, para ele assumir no atual contexto, seria o quê? Se um dos candidatos, na condição de aprovado, desistir, né? Aí ele assume. Ou então que o prefeito mande um projeto de lei para a Câmara criando as vagas. Não é isso? Aí, Tony, realmente está tudo como classificados, né? Tá diferente do edital. Lógico que a rigor, né? Tá lá ranqueado, né? As maiores notas, não é isso? Mas classificado pressupõe-se aprovados. Aprovados dentro do número de vagas, né? O que difere classificados e classificáveis é que os classificados, eles ficam dentro do número de vagas, né? Então, é só isso daí. Aí, Tony, alguns perguntando que o nome não aparece. Não custava nada para a Consulpan disponibilizar a lista dos demais candidatos, né? Porque aí eu soube até a notícia que alguém ligou para o próprio jurídico da Consulpan e foi informado de que para expor o nome das pessoas e tal, tudo bem, mas os candidatos, vocês não tinham uma senha, é isso, Tony? Uma senha de acesso. Cada um olhava na sua senha de acesso. A UES, por exemplo, quando realiza os vestibulares, está lá, não é isso? Lista aprovados dentro do número de vagas, classificáveis e numa lista a parte os eliminados. Aí está lá dizendo que o candidato B foi eliminado por quê? Ou porque ele não atingiu 50% da prova de conhecimentos gerais, ou ele não atingiu 50% da prova de específico, ou então ele ficou fora devido à questão da nota de corte, né? Que é aquela menor nota que tem das pessoas que ficam, digamos, vamos usar sempre o exemplo de ciência da natureza, né? Ciências naturais, não sei como era, dos 12, né? Então, era 6 para assumir de caráter imediato, as 6 vagas, seriam os classificados, e mais 6 como cadastro de reserva. Então, que ficou, a partir do 13º estaria eliminado, né? Aí, logicamente, que falar, não custava nada, né? Em nome de uma transparência maior do Instituto, colocar lá. Poderia divulgar? Eu acho que não teria nenhum problema em fazer isso não, porque não é um concurso público, né? Então, até em nome da transparência. Mas aí, já que a Consulpan alega que poderia constranger candidato A, B e C, então eles poderiam disponibilizar lá com a senha de acesso de cada candidato, ele vê a sua nota. Exatamente. Né? Depois pedir para fazer comparação. Exatamente, para saber o que foi. Até porque tem uns que tem curiosidade para saber quantos pontos fizeram e tal, né? O que foi, né? Então, são essas observações que nós temos a fazer em relação a isso daqui. Tem uns candidatos, né, a motorista, que ainda tem a segunda fase, que deve ficar atentos em relação a esses próprios passos, né? Já falei da prova de título. Lembrando o seguinte, que na prova de título, de acordo com o edital, você poderia entregar 3 títulos de especialização, lato sensu, lembrando que isso daí para só o pessoal de superior, 2 títulos para mestre, né? E 1 para doutorado, né? E a prova prática para os motoristas da categoria B e D, né? Que deixa eu olhar aqui, prova, se já tem alguma coisa aqui divulgada aqui nas datas aqui. Deixa eu dar aqui só uma olhadinha aqui. Por enquanto ainda não
não tem, está aqui prova prática, está aqui, a ser divulgada. Então, os candidatos aprovados para a categoria de motoristas, né, categoria B e D, devem ficar atentos a essas datas, né, que a ser divulgado da prova prática, né? Então, são essas as observações. Esperamos que se conclua essa parte aí. Como todos sabem, é um número de vaga muito significativo, todos sabem disso. Nós usamos a tribuna da Câmara, fomos provocados a fazer um estudo, fizemos e apresentamos tanto ao MP como à Câmara Municipal, mas o número de vagas não interferiu, ficou a mesma quantidade, e espero que a administração, tão logo seja concluída essa etapa, que convoque em posse, né, Tony, o mais rápido possível os concursados, né, e ver a possibilidade aí, que eu acho que de mandar criar as demais vagas para que 100%, né, dos que estão aqui na condição de classificados que assumam, né, porque os prazos é o seguinte: a prefeitura tem, se ela homologar até 3 meses antes, até julho, né, isso, Tony, você deu o dia do julho, que seria 3 meses antes da eleição, até lá for homologado, dá para convocar os candidatos ainda este ano ainda. E eu vejo que nós estamos hoje, dia 15 de fevereiro, né? Dia 18 é o resultado, o resultado final, né? Eu não sei se até lá eles vão ter como concluir a parte da prova prática, né? Porque eu não sei, se eu olhei até ontem, não tinha ainda nada divulgado, né? Que na verdade teria, para que aqui está dizendo resultado final. Então, se tem um resultado final, em tese, a não ser que seja adiado, né, Tony, até lá é para ter realizado a prova prática, né, com os motoristas, né? Então os candidatos têm que ficar atentos a essa observação, né? Então agora nós vamos partir agora. Se Tony queria falar alguma coisa, alguma observação? Não, só essa questão ainda do concurso, quando você fala na questão de criar o resto das vagas, né? Para chamar 100%, não é isso? Não é isso que você falou? Chamar o 100%. Então, eu vejo assim... Não, diga assim, chamar todos os aprovados, e depois, né? Criar o resto das vagas. Criar o restante das vagas para chamar os cadastros de reserva. 6 que ficaram lá, né? Isso. Porque nós sabemos que é só existir uma força de vontade, porque a gente sabe que vaga tem, né? Então, a gente sabe que o concurso também, as vagas foram irrisórias, foram mínimas, poderia ter sido mais, não é isso? Então, não é isso? Então, eu acredito que, tendo uma boa vontade da gestão, com certeza, né, todos que estão aí como classificados poderiam assumir os seus postos. É isso. Até porque a prefeitura mantém quase 2.000 contratos temporários, né? Quase 2.000 contratos temporários, vínculos temporários, mais de 2.000. Então, significa que pessoa mesmo, servidor, tem mais de 1.000 contratos temporários, né? Deve girar em torno disso. Então, era para ser, no mínimo, assim, para ser algo em torno de uns 4 vezes o valor que foi colocado aqui. Ou seja, para ser um concurso de algo em torno de 700, 800, até 900 vagas, né? Bom, agora nós vamos passar agora para o resultado da audiência, né? Como nós já divulgamos em momentos anteriores, né, que tinham a questão pendente dos reajustes dos motoristas, né, de ficar para final de janeiro. Nós mandamos ofício por volta do dia 20, ou foi 21, solicitando a audiência com a gestão, que é para ver a questão do reajuste dos motoristas. Nós já tínhamos solicitado alguns documentos, a prefeitura não havia nos enviado ainda, e nós fomos pegamos lá no portal da transparência em relação à questão do relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2019. E aquilo que nós temíamos, Tony, aconteceu, né? Ou seja, o terceiro quadrimestre de 2019, a prefeitura estava gastando 53,17%, né? Aumentou, né? Da receita corrente líquida com folha de pagamento, né? Que entra na nomenclatura de limite prudencial,
que não pode dar aumento, só pode dar só apenas reajustes salariais, né? Ou seja, reajustar aquilo que foi perdido, aumento, né? Aí, né? Então, diante disso, né? Conversamos lá, o prefeito a priori foi marcado para sexta-feira, aí por conta da visita do secretário de Cultura do Estado, o gabinete solicitou para mudar para terça-feira, né? Aí eu entrei em contato com o pessoal, tudo bem, mas só que o prefeito, né, não estava na reunião, nem o prefeito, nem o procurador-geral. Então nós conversamos apenas com os secretários, né? E diante desse fato aqui, né, praticamente não caminhou muita coisa não em relação a isso daí, né? Porque nós também estava conosco a advogada doutora Andressa, que é do escritório do doutor Valdeci Alves. Lembrando que no dia 27 de novembro tivemos uma audiência, e nessa audiência a prefeitura teria que cumprir o acordo que foi assinado com a categoria, né, que o procurador pediu 30 dias, que venceu no dia 27 de dezembro, que era o pagamento do adicional de salubridade do servidor da Secretaria de Saúde e o adicional de periculosidade do servidor da assistência. Em relação a esse ponto, a questão do laudo, viu, Tônia, não foi pago ainda. O laudo foi feito, mas a prefeitura não pagou o laudo, que só pode efetuar o pagamento com o laudo. Só que ocorre que fica difícil, que tem pessoas que do mesmo concurso tem gente que recebe insalubridade, o outro não recebe, né? O procurador não estava presente, o secretário de saúde disse que ia ver essa situação aí com ele, para ver porque ele assinou aqui que no prazo de 30 dias iria resolver essa situação, que é tanto a insalubridade como a periculosidade, é a mesma coisa. O pagamento das diárias, quem está em dias, segundo os que nos repassaram, os próprios motoristas, seria da assistência. Então, a da educação tinha umas em atraso, e da saúde, e que essas fosse paga entre os dias 20 e 27, né? Então, esses dois requisitos aí cumpridos parcialmente. Então, discutimos sobre o que se poderia se fazer diante dessa situação aí, né? Nós sabemos que a questão não é queda nas receitas, porque nós estamos aguardando a publicação do relatório pelo TCE, onde ele apresenta toda a questão da receita corrente líquida. Nós só temos aqui até do segundo quadrimestre. A gente nós até já falamos em programas anteriores que você comparando, Tony, os dois quadrimestres, comparando de janeiro a agosto de 2019 e 2018, a prefeitura recebeu em média, Tony, mensalmente, em média, 1.855.000 a mais do que no ano anterior, né? Então, não é questão de recurso, né? O município, em média, ele recebeu em 2018, nesses 8 meses, 14 milhões, né? E em 2019 passou para 16 milhões, né, de reais. Então, não é questão de receita, né? É questão mesmo de excesso de servidor e de gasto que faz com que comprometa acima desse limite, que dificulta o reajuste, né, dos aposentados que ganham acima do mínimo, né? A questão do aumento que nós estamos esperando, inclusive com reunião para o dia 19 de fevereiro, que nós não abrimos mão desse daí. A questão do aumento para os servidores da ativa que estão há mais de 10 anos sem reajuste, né, salarial. Então essa questão aí é muito complicada e tem que encontrar uma alternativa, né? Se não um aumento, mas pelo menos um reajuste para repor o que se perdeu no ano passado, né? Que o percentual é algo em torno de 4,48, né? Então, desta reunião ficou, devido às especificidades
de cada secretaria, ficou para a gente se reunir por secretaria. Então a Secretaria de Educação se reuniu na última terça-feira, né? Aqui, como nós estávamos em audiência no fórum local por conta da paridade, então não foi possível estarmos presentes, mas a comissão disse que tinha como dialogar com o secretário de Educação. Eles em seguida me deram o retorno de que houve um entendimento, né? Chegaram lá num acordo provisório enquanto se encontra uma alternativa, né? Com relação à questão da Secretaria de Saúde, nós temos uma audiência com o secretário e comissão na próxima quinta-feira, né? E nós vamos também sentar com o Procurador-Geral para ver essa questão desse laudo, para ver se esse laudo sai da gaveta, que ele seja pago para poder começar a iniciar para pagar esse direito, né, adquirido desses servidores. E logo em seguida nós vamos agendar com a da assistência, né? Outro ponto, né, é que o reajuste do piso do magistério. Desde janeiro que nós tivemos uma reunião com o secretário, mandei ofício, a questão do 12,84. Ele estava também na audiência de terça-feira, conversei com ele novamente, né, e ele disse que estão estudando aí a possibilidade, porque a priori ele disse que ia enviar para a massa, apesar de todos os nossos argumentos. Só que nós apresentamos uma contra-argumentação na última audiência, ele ficou de dar um retorno e ele me respondeu que estão analisando, estão trabalhando, né, para enviar na próxima semana. Não é certeza, mas na próxima semana, né, retroativo a janeiro, e os 12,84 linear, conforme, né, a lei assim determina, né? Então, ele disse, não é certeza, né, mas está trabalhando para já na próxima quarta-feira esse projeto ir para a Câmara, né, retroativo a janeiro e linear de 12,84, né? Sabendo, assim, rapidinho aqui, sabendo que já muitos municípios, né, quase 80 municípios já mandaram o projeto de lei para a Câmara. Já consumaram, né, o plano aí. Então, só para fechar aqui, nós temos aqui os aprovados do nosso cursinho do Sindicec, certo? Antônio Danise Cirino da Costa Filho, primeiro lugar, viu, Tony? De Linguagem e Código. Maria Cleonice de Lima Oliveira, né? 17º lugar, polivalente. Mirela Almeida de Oliveira, 22º lugar, polivalente. Renata Teixeira Barbosa, 3º lugar, Linguagens e Códigos. E Antônia Manuela Benício Ribeiro, 4º lugar, professor polivalente. Esses 5 aqui, todos os demais aprovados, nossos parabéns, e que a prefeitura convoque, né, tão logo seja divulgado a relação final e seja homologado, né? Certo, então com isso a gente conclui. Eu vou ter uma pessoa aqui perguntando sobre a questão da paridade. Nós tivemos a audiência e como aconteceram com as outras, a prefeitura não tem acordo, né? Então é uma causa ganha, a prefeitura está apenas protelando esse resultado, né? Aí fica difícil porque o município que dá resultados tão bons na educação e nós não visualizamos, né? Não visualizamos um reconhecimento por parte da administração nos direitos dos professores aposentados de receber o mesmo reajuste dos que estão na ativa. Aí depois eu converso com a Cléia de forma... né? Então com isso a gente agradece a participação, né? A audiência e convidamos para estarmos juntos no próximo sábado às 11h30, se Deus quiser. Boa tarde a todos e a todas e um abraço aí na nossa vice-presidente Edileia Mello. O programa. Você ouviu Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. De volta no próximo sábado. O programa que você acaba de ouvir é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que foram abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores.
Rádio Campo Maior AM 840. Séria, imparcial, autêntica. Com a Campo Maior, você pode contar. Rádio Campo Maior.